Você já percebeu que algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente são respeitadas, enquanto outras fazem de tudo para serem notadas, mas continuam sendo ignoradas? Elas falam mais alto, publicam mais, tentam provar o próprio valor o tempo inteiro, explicam cada decisão, correm atrás de quem as despreza, imploram por atenção de maneiras que muitas vezes nem percebem. E quanto mais fazem isso, mais invisíveis parecem se tornar. Mas por quê? Porque algumas pessoas não precisam pedir respeito, e mesmo assim, o recebem naturalmente. Existe um segredo que atravessou séculos, um princípio que os maiores filósofos estoicos compreenderam profundamente, um princípio que pode mudar completamente a forma como as pessoas enxergam você, mas principalmente a forma como você enxerga a si mesmo, porque a verdade é desconfortável. Talvez você tenha passado anos tentando conquistar algo que jamais poderia ser conquistado, a aprovação de todos, e essa busca silenciosa cobra um preço alto. Ela rouba sua paz, rouba sua confiança, rouba sua identidade. Sem perceber, você começa a medir seu valor pela rapidez de uma resposta, pela quantidade de curtidas, pela atenção de alguém que talvez nem saiba cuidar da própria vida. E esse é um jogo impossível de vencer. Quanto mais você depende da validação dos outros, menos livre você se torna. Marco Aurélio conhecia essa armadilha. Mesmo sendo o homem mais poderoso do Império Romano, escrevia para si mesmo como alguém que precisava lembrar, todos os dias, de não permitir que a opinião alheia governasse sua mente. Sêneca também alertava sobre isso. Ele dizia que viver tentando agradar a multidão é abandonar a própria alma. E Epicteto, que nasceu escravizado e se tornou um dos maiores mestres da filosofia, ensinou uma das lições mais libertadoras que alguém pode aprender. Existem coisas que dependem de você, e existem coisas que nunca dependerão. Você controla suas escolhas, seu caráter, sua disciplina, sua postura, mas nunca poderá controlar a maneira como cada pessoa decide enxergar você. E talvez seja exatamente aí que comece a verdadeira liberdade. No momento em que você para de perseguir olhares e começa a construir uma vida que permanece firme mesmo quando ninguém está olhando. Pessoas de alto valor não vivem fazendo barulho para provar quem são. Elas não disputam migalhas emocionais. Não transformam ausência em desespero. Não vivem correndo atrás de quem já escolheu ir embora. Existe nelas uma força silenciosa, uma estabilidade difícil de explicar. Como uma árvore centenária, ela não implora para o vento respeitá-la. Ela apenas continua de pé. E neste vídeo você vai descobrir os 7 hábitos silenciosos que transformam uma pessoa comum em alguém impossível de ignorar. Não são técnicas de manipulação. Não são jogos psicológicos. Não são frases prontas para parecer superior. São princípios capazes de fortalecer sua mente de dentro para fora. E quando isso acontece, o respeito deixa de ser algo que você procura. Ele passa a ser consequência. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários: minha paz não depende da aprovação de ninguém. Escrever essa frase é muito mais do que interagir com o vídeo. É assumir um compromisso consigo mesmo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube entende que este vídeo merece alcançar outras pessoas que também estão cansadas de viver como prisioneiras da opinião dos outros. Agora, respire fundo, porque o primeiro hábito talvez seja o mais difícil de colocar em prática. Primeiro hábito: pessoas de alto valor não correm atrás de quem escolheu se afastar. Existe uma elegância que poucas pessoas conhecem, a elegância de saber parar. Parar de insistir, parar de convencer, parar de implorar por espaço na vida de alguém que já demonstrou não querer oferecê-lo. Isso parece simples, mas não é, porque quando alguém importante se afasta, nossa primeira reação costuma ser procurar respostas. Onde eu errei? O que poderia ter feito diferente? Será que não fui suficiente? Então começamos a revisar conversas, relembrar mensagens, pensar em tudo o que poderíamos dizer para fazer aquela pessoa voltar. Sem perceber, começamos a negociar nossa própria dignidade. E esse é um dos maiores perigos emocionais que existem. O estoicismo ensina que muito do sofrimento humano nasce da tentativa desesperada de controlar aquilo que nunca esteve sob nosso domínio. Você pode oferecer carinho, mas não pode obrigar alguém a valorizá-lo. Pode ser leal, mas não pode exigir reciprocidade. Pode agir com honestidade, mas não pode controlar o coração de outra pessoa. E quando isso não é compreendido, a pessoa transforma sua vida em uma busca constante por aceitação. Ela tenta ser mais engraçada, mais bonita, mais disponível, mais interessante, mais necessária. Até que um dia,
Percebe que deixou de ser ela mesma apenas para não ser abandonada. E existe uma ironia dolorosa nisso. Quanto mais alguém tenta convencer outra pessoa do próprio valor, mais distante fica dele. Pessoas de alto valor entendem algo diferente. Elas sabem que presença também precisa ter dignidade. Não batem repetidamente em portas que já foram fechadas. Não usam o silêncio do outro como prova de que não possuem valor. Observam, sentem a dor, aceitam a realidade, respiram fundo e continuam caminhando. Porque recuar não significa deixar de amar. Significa apenas parar de abandonar a si mesmo. Imagine um rio. Quando encontra uma pedra enorme em seu caminho, ele não perde tempo discutindo com ela. Não tenta empurrá-la. Não implora passagem. Simplesmente encontra outro caminho e continua seguindo em direção ao mar. A pessoa de alto valor vive exatamente assim. Ela não endurece o coração, mas também não entrega sua paz para quem decidiu não permanecer. Imagine alguém tentando segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais ela escapa. Assim também acontece quando você tenta prender pessoas que já decidiram partir. Você perde energia, perde tranquilidade e aos poucos perde a si mesmo. É claro que dói. Seria desonesto dizer o contrário. A ausência de alguém importante desperta inseguranças antigas. Feridas que talvez existam desde muito antes daquela pessoa aparecer na sua vida. De repente você começa a acreditar que não foi suficiente, que precisava ser melhor, mais paciente, mais interessante, mais presente. Mas existe uma diferença enorme entre sentir saudade e perder a própria dignidade. Você pode sentir falta de alguém, sem correr atrás. Pode guardar boas lembranças, sem implorar por novas oportunidades. Pode desejar o bem de uma pessoa, sem transformar sua própria vida em uma sala de espera. A maioria das pessoas confunde insistência com amor. Mas insistência sem reciprocidade não fortalece uma relação. Ela desgasta, ela alimenta a ansiedade. Ela destrói a autoestima pouco a pouco. E ninguém consegue florescer enquanto continua tentando fazer nascer flores em um terreno que nunca quis recebê-las. Epicteto ensinava algo extremamente simples. Olhe para os fatos, não para as fantasias que sua mente cria. Os fatos costumam ser claros. Quem quer estar perto, demonstra. Quem valoriza, cuida. Quem respeita, se comunica. Quem faz questão, encontra uma maneira. O restante pode até possuir explicações, mas nunca deve se transformar em uma prisão para sua mente. Uma pessoa de alto valor entende isso. Ela não faz escândalo, não publica indiretas, não tenta provocar arrependimento, não anuncia ao mundo que está indo embora. Ela simplesmente retira sua energia de onde não existe troca, porque compreendeu uma verdade que poucos aceitam. Carinho sem limites pode virar dependência. Disponibilidade sem critério pode virar convite para o desrespeito. E amor sem dignidade deixa de ser amor. Passa a ser abandono de si mesmo. Talvez a decisão mais poderosa que você tome em toda a sua vida nunca seja percebida por ninguém. Talvez ela seja apenas uma mensagem que você decidiu não enviar. Um telefonema que você escolheu não fazer. Uma conversa que você finalmente entendeu que não precisava mais acontecer. Esse é o primeiro hábito, silencioso, quase invisível, mas capaz de mudar completamente a forma como você vive. Porque toda vez que você escolhe respeitar seus próprios limites, seu valor cresce, não aos olhos dos outros primeiro, mas dentro de você. E essa é a única aprovação que realmente permanece. Segundo hábito, a pessoa de alto valor domina a própria reação. Existe uma frase que pode transformar completamente sua maneira de enfrentar a vida. Quem controla sua reação, controla seu destino. Pense por um instante. Quantas vezes um comentário mudou completamente o seu dia? Quantas vezes uma crítica ocupou sua mente por horas? Quantas noites você perdeu imaginando uma resposta perfeita para alguém que provavelmente já nem estava pensando em você? Esse é um dos maiores roubos emocionais que existem. Porque basta uma única provocação e alguém passa a controlar seus pensamentos sem sequer perceber. O estoicismo nunca ensinou que devemos deixar de sentir. Isso seria impossível. Marco Aurélio sentia tristeza. Sêneca conhecia o medo. Epicteto experimentou a dor. Eles eram humanos. A diferença era outra. Eles aprenderam que sentir uma emoção é inevitável, mas obedecer imediatamente a ela é uma escolha. Existe um espaço extremamente pequeno entre aquilo que acontece e a maneira como você responde. A maioria das pessoas nunca percebe esse espaço. Tudo acontece rápido demais. Alguém provoca, ela reage. Alguém critica, ela explode. Alguém ignora, ela entra em desespero. A vida inteira passa sendo governada por impulsos. Mas a pessoa de alto valor descobre algo extraordinário. Nesse pequeno intervalo mora a liberdade.
É ali que você decide quem realmente está no comando. Imagine alguém colocando uma brasa acesa em suas mãos. Se você segura, quem se queima é você. Se você recusa, a brasa continua pertencendo a outra pessoa. As provocações funcionam exatamente assim. Nem toda ofensa precisa ser carregada. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda discussão merece sua paz. Infelizmente, o mundo moderno recompensa quem reage rápido. Quem responde primeiro? Quem faz mais barulho? Quem vence debates? Mas a sabedoria quase sempre escolhe outro caminho. Ela observa, respira, analisa e só depois decide agir. Marco Aurélio escrevia para si mesmo uma lembrança poderosa. Não se torne aquilo que o feriu. Pense na profundidade dessa frase. Quantas pessoas começam sendo vítimas da grosseria e terminam se tornando exatamente iguais? Recebem frieza e devolvem crueldade. Recebem desrespeito e passam a desrespeitar. Recebem mentira e começam a mentir, sem perceber. Entregam o próprio caráter para quem as machucou. Esse talvez seja o maior triunfo de quem provoca. Não é fazer você sofrer, é fazer você abandonar quem realmente é. A pessoa de alto valor nunca permite isso. Ela coloca limites, mas sem perder a serenidade. Fala firme, mas não agride. Defende sua dignidade, sem precisar fazer espetáculo. Porque entende que força verdadeira não faz barulho. Ela transmite segurança. Há pessoas que confundem calma com fraqueza, até conhecerem alguém que consegue dizer apenas uma frase. Eu não aceito esse tipo de tratamento. E depois simplesmente vai embora. Sem discutir, sem convencer, sem implorar compreensão. A verdadeira força quase sempre é silenciosa. E é exatamente por isso que ela impressiona tanto. Existe uma diferença enorme entre controlar uma situação e controlar a si mesmo. A primeira nem sempre depende de você. A segunda depende. E essa é a maior fonte de poder que um ser humano pode desenvolver. Pessoas emocionalmente frágeis acreditam que vencer é responder a tudo. Responder cada crítica, cada provocação, cada comentário maldoso, cada ataque. Mas quem amadurece descobre que muitas batalhas só existem porque você aceitou entrar nelas. Existem discussões que funcionam como areia movediça. Quanto mais você tenta vencer, mais afunda. É por isso que pessoas de alto valor escolhem suas batalhas. Elas perguntam a si mesmas: vale mesmo a pena perder minha paz por isso? Na maioria das vezes, a resposta é não. Porque paz é um patrimônio precioso demais para ser trocado por alguns minutos de razão. Treinar essa postura começa nas pequenas situações. Quando alguém fecha você no trânsito, quando ignoram sua mensagem, quando um colega diminui seu trabalho, quando alguém faz uma piada para provocar, quando uma resposta chega seca. É nesses momentos aparentemente insignificantes que seu caráter está sendo construído. A vida não espera uma grande tragédia para testar sua maturidade. Ela faz isso todos os dias, nos pequenos detalhes. Quem domina essas pequenas reações também estará preparado quando surgirem as grandes tempestades. Imagine uma casa construída sobre uma rocha. A chuva cai, o vento sopra, a tempestade chega, mas a estrutura permanece firme. Agora imagine outra construída sobre areia. O primeiro vento já faz tudo tremer. A diferença entre essas duas casas não está na tempestade, está no alicerce. Sua mente também possui um alicerce, e cada reação impulsiva enfraquece essa estrutura. Cada escolha consciente a fortalece. Por isso, pessoas de alto valor não se tornam escravas da irritação. Elas entendem que uma explosão de poucos segundos pode destruir relacionamentos construídos durante anos. Sabem que uma resposta impulsiva pode gerar arrependimentos que duram muito mais do que a emoção que a provocou. Por isso respiram, observam, esperam e só então escolhem agir. Não porque são frios, mas porque são livres. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que sente vontade. É conseguir escolher aquilo que realmente vale a pena fazer. Quando alguém percebe que você não pode ser manipulado emocionalmente, algo muda. Seu respeito cresce naturalmente. Não porque você exigiu, mas porque sua postura demonstrou estabilidade. Existe uma serenidade que intimida mais do que qualquer grito. Existe uma calma que comunica mais força do que qualquer ameaça. Quem aprende a governar a própria mente, deixa de ser uma marionete nas mãos das circunstâncias. E pessoas assim são extremamente difíceis de abalar. Terceiro hábito. A pessoa de alto valor não sente necessidade de explicar tudo. Existe um tipo de cansaço que quase ninguém percebe. O cansaço de tentar convencer o mundo de que você está certo. Explicar por que mudou. Explicar por que se afastou. Explicar por que decidiu dizer não. Explicar por que escolheu outro caminho. Explicar por que não aceita mais aquilo que antes tolerava. Com o tempo, você percebe que está vivendo para administrar a opinião das pessoas,
E isso consome uma energia enorme. Não me entenda mal. Comunicação é importante. Quando existe respeito, maturidade e abertura para ouvir, conversar resolve muitos conflitos. Mas há uma enorme diferença entre explicar por honestidade e justificar sua existência para ser aceito. Nem todo mundo merece acesso às partes mais profundas da sua vida. Os estoicos entendiam isso com clareza. Eles valorizavam a sobriedade, não a frieza, mas o equilíbrio. Saber quando falar, quanto falar e, principalmente, para quem falar. Hoje parece que tudo precisa ser explicado. Se você fica mais quieto, perguntam o que aconteceu. Se começa a cuidar mais de si, dizem que você mudou. Se estabelece limites, chamam você de difícil. Se deixa de aceitar migalhas, acusam você de arrogância. Talvez você realmente tenha mudado. E isso não é um problema. É crescimento. O crescimento incomoda quem se beneficiava da sua insegurança. Quem estava acostumado à sua disponibilidade sem limites, à sua dificuldade de dizer não, à facilidade de manipular suas emoções. Quando você aprende a se respeitar, algumas pessoas deixam de reconhecer a versão de você que era conveniente para elas. E tudo bem. Uma das maiores demonstrações de maturidade é suportar ser mal interpretado. Pare para pensar. Quantas vezes você perdeu horas tentando corrigir a imagem que alguém criou sobre você? Quantas vezes escreveu mensagens enormes tentando esclarecer algo? Quantas vezes explicou tanto que terminou parecendo culpado de algo que nem havia feito? Marco Aurélio lembrava constantemente que a opinião das pessoas muda como o vento. Hoje falam de você, amanhã estarão ocupadas falando de outra pessoa. Então por que entregar tanta energia tentando controlar algo tão instável? Pessoas de alto valor falam quando suas palavras podem construir, mas também sabem silenciar quando percebem que o outro não quer compreender, quer apenas vencer uma discussão. Existe um momento em que continuar explicando deixa de ser diálogo e passa a ser desgaste. Você explica, a pessoa distorce. Você explica novamente, ela encontra outro motivo para atacar. Você tenta mais uma vez, nada muda. Nesse momento, o problema nunca foi falta de explicação, foi falta de disposição para enxergar a verdade. E nenhuma quantidade de argumentos consegue convencer quem decidiu não entender. Por isso existe uma sabedoria enorme em simplesmente parar. Nem toda crítica merece resposta. Nem toda curiosidade merece acesso. Nem toda opinião merece espaço dentro da sua mente. A pessoa de alto valor entende que privacidade também é uma forma de poder. Quanto menos pessoas conhecem seus bastidores, menos pessoas conseguem distorcer sua história. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem toda conquista precisa ser anunciada. Nem toda dor precisa virar assunto. Há coisas que amadurecem melhor no silêncio. Pense na raiz de uma árvore. Ela cresce escondida. Ninguém a vê. Mas é justamente ela que sustenta toda a força da árvore quando chegam as tempestades. Assim também acontece com sua vida. Quanto mais sólida ela é por dentro, menos necessidade existe de convencer quem está do lado de fora. Dormir em paz com a própria consciência vale infinitamente mais do que vencer uma discussão. Porque, no fim, seu caráter não é definido pelas explicações que você dá, mas pelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não constrói uma vida forte nos dias em que tudo dá certo. Você a constrói justamente nos dias em que ninguém está vendo. Nos dias comuns. Nos dias silenciosos. Nos dias em que ninguém aplaude seu esforço. É exatamente aí que nasce o quarto hábito. Quarto hábito. A pessoa de alto valor cuida da própria rotina, mesmo quando ninguém está olhando. Vivemos em uma época apaixonada por resultados. As pessoas admiram o corpo saudável, mas ignoram os anos de disciplina. Respeitam quem fala com segurança, mas não enxergam as centenas de horas de estudo e reflexão. Celebram o sucesso, mas quase nunca observam os hábitos silenciosos que o tornaram possível. Esse é um dos maiores enganos da nossa geração. Queremos colher antes de plantar. Queremos respeito antes de construir caráter. Queremos reconhecimento antes de desenvolver consistência. Mas a vida funciona ao contrário. O invisível sempre vem antes do visível. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Para eles, filosofia nunca foi um conjunto de frases bonitas. Era treinamento, era prática, era disciplina aplicada às pequenas escolhas de cada dia. Epicteto dizia que ninguém se torna excelente por acidente. Assim como um atleta não vence uma competição sem anos de treino, uma mente forte também não nasce por acaso. Ela é construída todos os dias, nas pequenas decisões que parecem insignificantes. Quando você levanta da cama mesmo sem vontade. Quando estuda enquanto outros desperdiçam horas em distrações. Quando escolhe cumprir sua palavra, mesmo que ninguém cobre.
Quando organiza seu ambiente? Quando protege seu tempo? Quando cuida do corpo? Quando fortalece sua mente? Essas escolhas parecem pequenas, mas nunca são. Porque cada pequena vitória envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Eu posso confiar em mim. E essa talvez seja uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Confiança construída por evidências, não por motivação. A motivação é instável. Ela aparece, depois desaparece. Se você depender dela, sua vida também será instável. A disciplina é diferente. Ela continua caminhando mesmo quando o entusiasmo desaparece. Ela entende que fazer apenas o que dá vontade produz uma vida cheia de arrependimentos. Enquanto fazer o que precisa ser feito constrói liberdade. Existe uma mentira muito repetida hoje. A ideia de que disciplina significa viver sem alegria, sem descanso, sem emoção. Isso não é disciplina. Isso é desequilíbrio. Disciplina verdadeira é respeito por si mesmo. É olhar para o futuro e dizer: eu me amo o suficiente para não sabotar a pessoa que desejo me tornar. Pense por um momento. Quantas promessas você já fez para si mesmo? Na segunda-feira eu começo. Agora vai. Dessa vez será diferente. E quantas delas ficaram pelo caminho? Cada promessa quebrada enfraquece sua confiança interna. Sem perceber, sua mente começa a duvidar da sua própria palavra. Você diz que vai mudar. Ela responde: você já disse isso antes. Mas quando você começa a cumprir pequenas promessas, algo extraordinário acontece. Sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que apenas deseja mudar e passa a ser alguém que muda. Não porque falou, mas porque repetiu. Todos os dias. Existe uma enorme diferença entre autoestima e autoconfiança. A autoestima costuma depender do que você sente. A autoconfiança depende do que você prova para si mesmo. Toda vez que você vence uma pequena batalha contra a procrastinação, ela cresce. Toda vez que honra um compromisso consigo, ela se fortalece. Toda vez que escolhe disciplina em vez de desculpas, ela cria raízes. E raízes profundas sustentam árvores gigantes. Ninguém vê as raízes, mas elas sustentam tudo. Sua rotina funciona exatamente assim. Ela é invisível para quase todo mundo, mas é ela que sustenta sua paz, seu caráter, sua estabilidade emocional, sua presença. Pergunte a si mesmo com sinceridade: sua rotina está construindo a pessoa que você deseja ser? Ou está fortalecendo a pessoa da qual você tenta fugir? Essa pergunta muda tudo. Porque não existe transformação verdadeira sem repetição. Você não muda porque decidiu. Você muda porque praticou, dia após dia. Mesmo quando ninguém percebeu. Talvez ninguém veja você estudando. Talvez ninguém veja você treinando. Talvez ninguém veja suas orações, sua leitura, seu esforço, seu autocontrole. Mas existe alguém que vê você. E essa testemunha permanecerá com você pelo resto da vida. O estoicismo ensina algo extraordinário. Não governe o ontem. Ele já passou. Não tente controlar o amanhã. Ele ainda não chegou. Governe apenas o hoje. Porque uma pequena vitória repetida diariamente vale muito mais do que uma grande motivação que dura apenas algumas horas. Comece pequeno, mas comece de verdade. Uma página, uma caminhada, uma tarefa concluída, um horário melhor para dormir, uma distração evitada, uma promessa cumprida. Esses pequenos atos parecem insignificantes, até que um dia você percebe que eles construíram alguém completamente diferente. E ninguém constrói uma fortaleza, vivendo como visitante da própria vida. Quinto hábito: a pessoa de alto valor escolhe cuidadosamente aquilo que alimenta sua mente. Existe uma verdade que poucas pessoas gostam de admitir. Você se torna parecido com aquilo que consome todos os dias, com as pessoas que escuta, com os ambientes que frequenta, com os conteúdos que permite entrar na sua mente. Ninguém permanece igual vivendo cercado pelas mesmas influências durante anos, porque influência gera transformação. Sempre. A pergunta é: ela está transformando você para melhor ou para pior? Pense por alguns segundos nas pessoas com quem você mais convive. Agora pense nos conteúdos que você consome todos os dias, nas conversas que mais escuta, nas páginas que acompanha, nas músicas, nos vídeos, nas reclamações, nas notícias. Você acredita mesmo que tudo isso entra na sua mente, sem deixar marcas? Não entra. Tudo o que permanece diante dos seus olhos acaba, de alguma forma, moldando quem você está se tornando. É por isso que Sêneca fazia um alerta que continua assustadoramente atual. A alma humana absorve o ambiente em que vive. Ela aprende pelo exemplo. Ela copia comportamentos. Ela normaliza aquilo que vê repetidamente. E é exatamente por isso que suas companhias importam tanto. Talvez muito mais do que você imagina. Existe uma frase simples, mas profundamente verdadeira.
Você dificilmente crescerá em um ambiente que recompensa sua pior versão. Observe com honestidade. Depois de conversar com determinadas pessoas, você se sente mais forte, ou mais cansado, mais inspirado, ou mais pessimista, com mais esperança, ou mais vazio. Essa resposta revela muito mais sobre sua vida do que qualquer teste de personalidade. Existem pessoas que vivem reclamando. Tudo é culpa de alguém. Tudo dá errado. Tudo parece impossível. Elas carregam uma nuvem sobre a própria cabeça. E, sem perceber, tentam fazer os outros morarem debaixo dela também. Outras vivem alimentando fofocas, comparações, inveja, ironia, deboche. Elas transformam qualquer conversa em um espaço onde ninguém cresce, apenas desperdiça energia. E existe um perigo silencioso nisso. Você não percebe a mudança de um dia para o outro. Ela acontece lentamente, como uma gota caindo sobre uma pedra. No começo parece insignificante. Depois de meses, depois de anos, você descobre que já não pensa como antes. Porque aquilo que você alimenta diariamente acaba alimentando você. É por isso que pessoas de alto valor fazem uma pergunta importante antes de manter alguém por perto. Essa pessoa fortalece aquilo que existe de melhor em mim ou alimenta aquilo que existe de pior? Essa pergunta muda amizades, muda relacionamentos, muda ambientes, muda o futuro. Porque ambiente produz destino. Sêneca dizia que devemos ter cuidado até com aquilo que admiramos, porque inevitavelmente começamos a parecer com aquilo que respeitamos. E hoje isso vai muito além das pessoas. São os perfis que você acompanha, os vídeos que assiste, as páginas que lê, os comentários que decide consumir. Tudo conversa com sua mente, mesmo quando você acredita estar apenas passando o tempo. Imagine sua mente como um jardim. Se todos os dias você plantar comparação, colherá insegurança. Se plantar reclamação, colherá desânimo. Se plantar superficialidade, colherá vazio. Mas se plantar disciplina, coragem, sabedoria, boas ideias, boas conversas, boas referências, com o tempo esse jardim produzirá paz, produzirá clareza, produzirá força. Pessoas de alto valor entendem que proteger a mente não é exagero, é responsabilidade. Elas não entregam sua atenção para qualquer pessoa, porque sabem que atenção é tempo, e tempo é vida. Existe outro detalhe importante. Nem toda companhia ruim parece ruim no começo. Algumas fazem você rir, outras são divertidas, outras fazem parte da sua história. Mas maturidade não pergunta apenas: quanto tempo essa pessoa está na minha vida? Ela pergunta: quem eu me torno quando estou perto dela? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Porque existem pessoas que despertam coragem, outras despertam medo. Existem pessoas que fazem você acreditar no seu potencial, outras fazem você duvidar dele todos os dias. E nenhuma dessas influências é neutra. Tudo deixa marcas. Isso não significa abandonar todos, nem viver julgando as pessoas. O estoicismo nunca ensinou arrogância, ensinou discernimento. Algumas pessoas merecem proximidade, outras merecem apenas respeito. Algumas permanecem na sua vida, mas deixam de ocupar o centro dela, porque nem toda pessoa que entra na sua história foi feita para caminhar com você até o fim. Às vezes, a companhia mais importante que você precisa aprender a apreciar é a sua própria. Muita gente tem medo da solidão, não porque odeia ficar sozinha, mas porque no silêncio finalmente encontra as perguntas que passou anos tentando evitar. A solidão pode assustar, mas também pode reconstruir. Ela pode ser uma prisão ou uma oficina. Depende da maneira como você decide usá-la. Pessoas de alto valor fazem as pazes com a própria presença. Elas descobrem que estar sozinho não significa estar vazio. Significa finalmente ouvir a própria consciência sem o barulho constante do mundo. Por isso, observe cuidadosamente quem influencia seus dias. Observe o que entra na sua mente. Observe aquilo que você normalizou. Porque sua paz depende muito mais dessas escolhas do que você imagina. E, muitas vezes, mudar de vida começa simplesmente mudando aquilo que alimenta sua mente todos os dias. Sexto hábito: a pessoa de alto valor não confunde bondade com falta de limites. Existe uma armadilha que destrói muitas pessoas boas. Elas acreditam que ser gentil significa dizer sim para tudo. Acreditam que amar significa suportar qualquer comportamento. Que ajudar significa se sacrificar continuamente. Mas não significa. Existe uma enorme diferença entre bondade e submissão. Sexto hábito: a pessoa de alto valor não confunde bondade com falta de limites. Existe uma mentira que destrói pessoas de bom coração todos os dias. A mentira de que para ser uma boa pessoa, você precisa aceitar tudo. Precisa estar disponível o tempo inteiro. Precisa suportar qualquer comportamento. Precisa dizer sim
mesmo quando sua alma está gritando não. Com o tempo, essa pessoa começa a viver para atender às expectativas de todo mundo, menos as próprias. Ela ajuda quando já está esgotada, escuta problemas enquanto ignora os seus, perdoa sem que exista mudança, dá mais uma chance, depois outra, e mais outra, até perceber que sobrou energia para todos, menos para ela mesma. Isso não é bondade, é abandono. Os estoicos jamais ensinaram que virtude significa aceitar desrespeito. Muito pelo contrário, eles acreditavam que justiça também inclui ser justo consigo mesmo. Coragem também significa proteger aquilo que é importante. Sabedoria também aparece quando você entende que nem todo pedido merece um sim. E temperança significa saber a medida certa das suas entregas. Uma pessoa de alto valor continua sendo gentil, mas aprende algo essencial. Nem todo mundo merece acesso ilimitado ao seu tempo, à sua atenção, à sua energia. Imagine uma casa sem portas. Qualquer pessoa entra, qualquer pessoa sai, qualquer pessoa bagunça. No começo isso parece hospitalidade, depois se transforma em caos. Seu coração também precisa de portas. E portas existem por um motivo. Elas permitem a entrada de quem respeita a casa e impedem que qualquer um transforme seu lar em desordem. Dizer não é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional, porque um simples não revela quem realmente respeita você. Algumas pessoas aceitam seus limites, outras tentam fazer você sentir culpa, e isso diz muito sobre elas. Quem ama você de verdade pode até se decepcionar com uma resposta, mas continuará respeitando sua decisão. Quem apenas se aproveitava da sua disponibilidade provavelmente ficará irritado. Vai dizer que você mudou, que ficou egoísta, que está diferente. E talvez esteja mesmo, porque pessoas que aprendem a se respeitar inevitavelmente mudam. E nem todos conseguem lidar com essa mudança. Existe uma pergunta que pode libertar muita gente. Você ajuda porque ama ou porque tem medo de ser rejeitado? Pense nisso com sinceridade, porque são coisas completamente diferentes. Quando sua bondade nasce do amor, ela traz paz. Quando nasce do medo, ela traz exaustão. A pessoa de alto valor não transforma seu coração em um depósito onde todos descarregam seus problemas. Ela escuta, ajuda, acolhe, mas também sabe proteger a própria paz. Ela entende que não pode salvar todo mundo, nem carregar dores que pertencem aos outros, nem resolver problemas que outra pessoa precisa enfrentar para amadurecer. Às vezes, ajudar demais impede o crescimento de quem você está tentando proteger. Essa é uma verdade difícil, mas necessária. Nem todo sofrimento precisa ser retirado do caminho de alguém. Algumas dores ensinam lições que nenhum conselho conseguiria ensinar. Por isso, pessoas maduras aprendem a oferecer apoio, sem assumir responsabilidades que não são delas. Existe uma diferença enorme entre caminhar ao lado de alguém e carregar essa pessoa nas costas durante toda a vida. A primeira atitude fortalece, a segunda cria dependência. O estoicismo convida você a agir com virtude, não com carência. Antes de dizer sim, faça uma pergunta silenciosa. Essa decisão honra meus princípios, ou apenas meu medo de desagradar? Essa pergunta muda tudo, porque sua energia é limitada, seu tempo é limitado, sua atenção é limitada, e aquilo que é limitado precisa ser protegido. Pessoas de alto valor compreendem isso. Elas não distribuem sua paz para qualquer situação, nem entregam sua disponibilidade a qualquer pessoa, não porque se consideram melhores, mas porque compreenderam que a vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar quem nunca ficará satisfeito. Pensa em uma vela acesa. Ela ilumina quem está ao redor, mas se ficar exposta ao vento o tempo inteiro, apaga. Proteger a chama não é egoísmo, é a única maneira de continuar iluminando. Faça o mesmo com sua vida. Proteja sua paz, proteja seu tempo, proteja sua energia. Continue sendo bondoso, continue sendo generoso, continue sendo alguém que faz o bem. Mas nunca mais faça isso às custas da sua própria dignidade. Porque quando você aprende a ser bom sem ser refém, sua presença ganha um tipo de força que nenhuma manipulação consegue enfraquecer. Sétimo hábito. A pessoa de alto valor constrói uma vida tão significativa que a aprovação dos outros se torna apenas um detalhe. Este talvez seja o hábito que sustenta todos os outros. Porque uma pessoa que encontrou propósito não vive implorando atenção. Ela está ocupada demais construindo uma vida da qual possa sentir orgulho. Ela acorda pensando no caráter que deseja desenvolver, na disciplina que precisa fortalecer, nos projetos que quer construir, na pessoa que está se tornando. E sem perceber, deixa de viver em função da opinião dos outros. Pare por um instante. Imagine que a partir de hoje ninguém curtisse suas publicações, ninguém elogiasse seu esforço.
ninguém percebesse imediatamente sua mudança, você continuaria construindo a vida que diz querer? Essa pergunta separa quem vive para impressionar de quem vive para evoluir. Porque, quando toda sua motivação depende dos aplausos, basta o silêncio chegar para que tudo desmorone. Mas quem constrói uma vida baseada em princípios permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro alto valor. Não é parecer importante. É tornar-se alguém que possui uma base tão sólida que a aprovação deixa de ser uma necessidade. Ela passa a ser apenas uma consequência. Marco Aurélio jamais buscou controlar a admiração das pessoas. Ele buscava controlar o próprio caráter. E essa mudança de foco transforma completamente uma vida. Muitas pessoas acordam perguntando: será que lembraram de mim? Será que responderam minha mensagem? Será que gostaram do que publiquei? Sem perceber, entregam sua felicidade nas mãos de pessoas que nem sabem que carregam esse poder. A pessoa de alto valor faz perguntas diferentes. Estou sendo alguém de quem posso me orgulhar? Estou vivendo de acordo com meus princípios? Hoje fui melhor do que ontem? Essas perguntas fortalecem o caráter. As outras fortalecem a ansiedade. Existe uma enorme diferença. Quem vive buscando validação vive reagindo. Quem vive com propósito vive construindo. E construção exige tempo. Exige disciplina. Exige silêncio. Você não constrói uma mente forte em um único dia. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, ela cria raízes primeiro. Durante muito tempo ninguém percebe seu crescimento. Mas quando a tempestade chega, é justamente aquilo que estava escondido que a mantém de pé. Sua vida funciona da mesma maneira. Cada promessa cumprida, cada limite respeitado, cada reação controlada, cada escolha difícil, cada manhã em que você fez o que precisava ser feito. Tudo isso vai formando raízes. E quanto mais profundas forem essas raízes, menos você dependerá da opinião dos outros para continuar firme. Talvez você tenha passado anos tentando ser escolhido, tentando ser aceito, tentando provar seu valor, tentando convencer pessoas que nunca quiseram enxergar quem você realmente era. Tudo bem, não use isso para se condenar. Use isso como um ponto de virada, porque o estoicismo nunca exigiu um passado perfeito. Ele apenas convida você a fazer uma escolha melhor. Agora, hoje você pode deixar de enviar aquela mensagem movida pelo desespero. Hoje você pode cumprir uma pequena promessa feita a si mesmo. Hoje você pode dizer um não necessário. Hoje você pode proteger sua paz. Hoje você pode escolher melhor suas companhias. Hoje você pode investir mais tempo na construção do seu caráter do que na busca pela aprovação. E essas pequenas escolhas, repetidas todos os dias, mudam completamente o destino de uma pessoa. Existe algo curioso que acontece quando você para de implorar atenção. Sua energia muda, sua postura muda, sua maneira de falar muda. Você deixa de transmitir ansiedade, deixa de transmitir carência. As pessoas começam a perceber uma serenidade que antes não existia. Mas aqui está o detalhe mais importante. Quando esse respeito finalmente chega, você já não depende mais dele, porque descobriu algo infinitamente maior. Aprendeu a respeitar a si mesmo. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar. No final das contas, todos os 7 hábitos apontam para a mesma direção. Não correr atrás de quem escolheu partir. Dominar as próprias reações. Parar de justificar cada passo da sua vida. Construir uma rotina forte no silêncio. Escolher cuidadosamente quem influencia sua mente. Ser bondoso sem abandonar a própria dignidade. E criar uma vida tão significativa que a aprovação dos outros deixe de ser uma necessidade. Percebe como tudo conduz ao mesmo lugar? Você volta a ocupar o centro da sua própria vida. Não por ego, não por arrogância, mas por equilíbrio. Você deixa de viver como alguém que implora por migalhas emocionais e passa a viver como alguém que conhece o próprio valor. A verdadeira força nunca precisou fazer barulho. Ela aparece na mensagem que você decidiu não enviar, na discussão que você escolheu não alimentar, no limite que manteve com respeito, na disciplina que praticou sem testemunhas, na promessa que cumpriu quando ninguém cobrava, na paz que você protegeu quando teria sido muito mais fácil reagir. É isso que torna uma pessoa realmente valiosa. Não o número de seguidores, não os aplausos, não a fama, mas o caráter que permanece firme quando todas essas coisas desaparecem. Lembre-se desta frase sempre que sentir vontade de correr atrás da aprovação de alguém. Quem conhece o próprio valor não vive implorando para que os outros o reconheçam. Porque pessoas podem ir embora, os aplausos podem acabar, o reconhecimento pode demorar, mas uma consciência tranquila, uma mente disciplinada e um caráter sólido, esses permanecem. E são justamente eles que sustentam uma vida extraordinária. Se esta reflexão falou ao seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal O Grande Estoico.
Assim, você ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também desejam construir uma mente mais forte, uma vida mais serena e um caráter inabalável. E escreva aqui nos comentários: meu valor nasce do meu caráter, não da aprovação dos outros. Que essa frase seja um compromisso com a pessoa que você decide se tornar a partir de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Que você continue caminhando com coragem, serenidade e sabedoria. E nunca se esqueça: o respeito que realmente transforma a sua vida sempre nasce dentro de você, muito antes de aparecer nos olhos do mundo.